Você já imaginou como foi o último suspiro de Jesus na cruz? Não o que as pinturas mostram, com um céu escuro e silêncio solene, mas a verdade crua, caótica, que cheira a suor, sangue e desespero. Um detalhe daquele dia, escondido nas entrelinhas, pode mudar tudo o que você acredita sobre sacrifício, amor e redenção. Fique até o final, porque o que você vai descobrir vai te marcar para sempre. O sol mal despontava em Jerusalém, mas o ar já pesava com o calor seco e a poeira que grudava na pele. Era a manhã da Páscoa judaica, e as ruas estreitas da cidade zumbiam com vozes, passos apressados e o balido distante de cordeiros sacrificiais. Mas naquele dia, o verdadeiro sacrifício não estava nos altares do templo. Ele caminhava cambaleante, com uma cruz de madeira bruta sobre os ombros, sob o peso de chicotadas que rasgaram sua carne até os ossos. Jesus de Nazaré, o homem que dividiu a história, estava a poucas horas do fim. Ou seria o começo? Imagine a cena. Ele tropeça, o rosto contra o chão, o sangue misturado com terra. A multidão grita, alguns com ódio, outros em silêncio, com lágrimas presas nos olhos. Soldados romanos riem, enquanto uma mulher, talvez Maria, sua mãe, aperta as mãos contra o peito, sentindo cada golpe como se fosse nela. Você já sentiu uma dor tão grande que parecia que o mundo inteiro parava? É isso que ecoava naquele momento. Cada passo de Jesus era um esforço sobre-humano, cada respiração uma batalha contra a exaustão. A cruz, áspera e pesada, cortava sua pele já dilacerada, e o sol ardia sobre ele como um juiz implacável. Quando enfim o ergueram na cruz, o som dos pregos atravessando carne e madeira cortou o ar. Não era um som limpo como nos filmes, era grotesco, irregular, seguido por um grito abafado que fez até os soldados desviarem o olhar. Mas o que mais chocava não era o sofrimento físico, era o silêncio. O silêncio de Deus. Jesus, o filho que chamava Deus de Pai, olhou para o céu e não ouviu resposta. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras, gritadas entre suspiros de agonia, não eram apenas um lamento. Elas eram o peso de toda a humanidade, carregado por um único homem. Você já se sentiu tão sozinho que parecia que até o céu virou as costas para você? Naquele momento, Jesus sentiu isso. Por você, por mim. Mas aqui vem algo que poucos percebem. Aquele grito não era apenas desespero, era um sinal. Essas palavras ecoam o Salmo 22, escrito séculos antes, que começa com abandono, mas termina em vitória. Posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor às gerações futuras. Jesus não estava apenas sofrendo, ele estava cumprindo uma promessa, mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto seu corpo pendia na cruz, ele estava desenhando o futuro, linha por linha, com seu próprio sangue. À esquerda e à direita, dois criminosos pendiam em suas próprias cruzes. Um zombava, cuspindo palavras de amargura, como se quisesse arrastar Jesus para o mesmo poço de desespero. Mas o outro olhou para Jesus. Seus olhos, embaçados pela dor, encontraram algo que ninguém mais viu: esperança. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sussurrou com a voz rouca, quase sem fôlego. Pense nisso. Um ladrão, um homem que a sociedade jogou fora, viu em Jesus algo que nem os religiosos enxergaram. E o que Jesus fez? Ele não o julgou. Não perguntou sobre seus pecados. Ele simplesmente disse: hoje estarás comigo no paraíso. Em seu último dia, com o corpo despedaçado e o coração partido, Jesus ainda oferecia salvação. Isso não te faz parar e pensar? Mesmo no pior momento da história, o amor venceu. Por volta do meio-dia, o céu escureceu. Não era um eclipse comum.
Era como se o próprio céu estivesse se dobrando diante da dor e da glória daquele momento. Uma escuridão sobrenatural que durou 3 horas cobriu a terra, como se a criação inteira estivesse de luto. E então, no templo, algo inimaginável aconteceu. O véu que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, rasgou-se de alto a baixo. Não foi um acidente, era um sinal. A barreira entre Deus e a humanidade estava destruída. Através da cruz, todos nós fomos convidados a entrar na presença divina. Os sacerdotes, atônitos, tentaram esconder o rasgo do véu. A multidão confusa dispersou-se em silêncio enquanto os soldados romanos, homens endurecidos pela guerra, tremiam. Um deles, um centurião chamado Gaio, olhou para a cruz e murmurou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Um pagão, alguém que não conhecia as Escrituras, viu o que os doutores da lei não quiseram enxergar. A cruz não era apenas um instrumento de morte, era um espelho, refletindo a verdade sobre quem somos e o que Deus fez por nós. E então, o momento final. Jesus, com o corpo exausto, respirou fundo e exclamou: está consumado. Não era um grito de derrota, mas de vitória. Ele não apenas morreu, ele completou sua missão. O peso dos pecados do mundo, seus, meus, de todos nós, foi pago. E quando ele entregou o Espírito, a terra tremeu, rochas se partiram e túmulos se abriram, como se a criação estivesse gritando que algo maior havia começado. A cruz não foi o fim, foi o começo. Naquele momento, quando tudo parecia perdido, o véu foi rasgado, a morte foi derrotada e a promessa de redenção foi selada. Você já parou para pensar no que aquele último dia significa para você? Cada prego, cada gota de sangue, cada grito de Jesus na cruz foi por um motivo: você. Ele carregou o peso que você não poderia carregar. Ele enfrentou o silêncio para que você nunca precisasse se sentir abandonado. E aquele véu rasgado, ele é a prova de que não há mais barreiras entre você e o amor de Deus. Mas aqui está a pergunta que vai te acompanhar depois deste vídeo. O que você vai fazer com esse sacrifício? Vai ignorá-lo como a multidão que se dispersou? Ou vai olhar para a cruz como aquele ladrão e pedir: lembra-te de mim? A escolha é sua. Mas saiba de uma coisa: aquele dia na cruz não foi apenas um evento histórico. Foi um convite para a esperança, para a vida, para a eternidade. Se essa história te tocou, se você sentiu o peso daquele dia, então esse vídeo precisava chegar até você. Comente aqui embaixo o que a cruz significa para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E se inscreva no canal, mas só se você estiver pronto para mergulhar ainda mais fundo nas histórias que mudaram o mundo.